Fala galera, graça e paz, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero pedir desculpas se houver alguns ruídos. Onde eu moro tem bastante barulho, é impossível não acontecer. Diante disso, quero tratar, assim como foi proposto para mim, para o Gui Oliveira, falar sobre a vida de John Owen. E antes de mais nada, falar sobre a vida de John Owen é necessário falar sobre o seu lastro e sua importância para muitos teólogos nos dias atuais. Ao fazer uma pesquisa biográfica, olhando para a vida dele, eu encontrei o pastor batista norte-americano John Piper falando sobre a sua importância. E num artigo breve ele fala sobre um congresso onde alguns dos seus pastores, onde 6 pastores foram congressistas e metade deles, de forma involuntária, não era proposta do congresso, 3 deles falaram sobre John Owen. E aí eu quero chamar a atenção sobre a importância desse homem que foi muito importante lá atrás, tanto é que ele influencia Jonathan Edwards, e até os dias atuais. A gente vê nomes como Sinclair Ferguson, J. Packer, o próprio Piper, falando sobre a importância desse homem que consegue atrelar na sua vida ao misto de pastoreio e também de uma mente teóloga. E se você tiver interesse mais em saber sobre esse misto, essa mistura, tem um livro escrito pelo Piper e o Carson junto, o pastor como teólogo e o teólogo como pastor. É muito bom e muito explicativo. E aí vai contar um pouquinho da vida dos dois, porque em um certo momento há uma troca. Que um queria ser teólogo, acaba sendo pastor, um quer ser pastor, acaba sendo teólogo, mas só como caráter de um livro de indicação que é muito edificante. Dito isso, e essa proposta, eu quero falar um pouquinho mais sobre a vida de John Owen e trazer algumas citações sobre a importância desse homem, começando por Sinclair Ferguson, dizendo o seguinte: a exposição penetrante de Owen abriu áreas de necessidade em meu próprio coração, mas também de forma correspondente a profundas garantias de graça em Jesus Cristo. Desde aqueles primeiros encontros com suas obras, permaneci em dívida com ele. Outro também que vai fazer o apontamento, dizendo a sua importância, é Packer, onde ele diz: pela consistência, profundidade, solidez e majestade em expor, a partir da Escritura, os caminhos de Deus, para com a humanidade pecadora, não há ninguém que o alcance. Ele, de fato, ele acaba influenciando muito. Sempre foi, e esse homem que a gente vê desse lastro teológico e pastoral, ele sempre foi um homem muito discreto e nada popular. Não, sempre foi muito claro que não era a sua proposta ser popular. Tanto é que nós vimos vários pastores falando, mas outros pastores nem sabem sobre os seus escritos e muito menos sobre a vida dele. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar nada, não que eu seja algum referencial para isso, mas eu não conhecia nada sobre a vida de John Owen. E o biógrafo norte-americano, Peterton, diz o seguinte: nenhum dos diários de Owen foi preservado, e as cartas existentes em que desvela sua alma são pouquíssimas, e as reações pessoais registradas por outros em relação a ele são breves e escassas. Falar sobre Owen, então, é um pouco complicado, porque ele não deixa muita coisa de cunho pessoal falando sobre a sua vida. E além de carregar esse título de homem discreto, ele era conhecido por sua escrita difícil. Então, mais um fator que dificulta ser alguém altamente conhecido. E então ele mesmo sabia disso. E então no prefácio de um livro, ele escreve o seguinte, o livro dele mais conhecido: leitor, se tu és, como muitos nesta era de fingimento, um contemplador de indícios ou título, e vens aos livros como Cato ou teatro, para sair novamente, tu já tiveste teu entretenimento, despedido. Ele sabia que o livro dele não era para entreter ninguém, mas sim para falar sobre aquilo que para ele é muito importante, sobre a sua teologia e sobre Cristo. E aí ele fala isso na introdução do livro dele mais conhecido, A Morte da Morte.
na morte de Cristo. Dando sequência, eu quero falar um pouquinho mais sobre a sua vida, essa breve introdução. John Owen, ele nasceu em 1616, na cidade de Oxfordshire, e de uma família super humilde, filho de pastor. E ele, então, é considerado como dentro do movimento do puritanismo inglês, o maior pastor teólogo. Um movimento que começa com William Tyndale e toma força dentro do século XVII e encerra praticamente com a sua morte. Ele seria o último puritano inglês. Ele, como filho de pastor, ele só faz uma citação ao seu pai, onde diz: eu fui criado desde a minha infância com os cuidados de meu pai, que era um não conformista por todos os seus dias, e um árduo trabalhador na vinha do Senhor. Essa é a única coisa que ele tem de relato sobre a sua família. Ele fazia parte de uma família de 5 filhos, só um caráter de curiosidade mesmo, só para falar sobre ele. Então, esse homem era John Owen. Ele nasce no ano que William Shakespeare morre e começa a Guerra Civil. Depois de pouquíssimos anos já começa a Guerra Civil inglesa. Dito isso, sigo falando mais sobre a vida dele. Ele era um prodígio. Com seus 10 anos, ele começa a estudar, se preparar para entrar na universidade. Com seus 12 anos, ele entra na universidade em Oxford também e faz seu bacharel em artes. Após terminar, ele já emenda o seu mestrado. Com seus 16 anos ele começa, aos seus 19 ele termina. Só que os estudos e o aprendizado de Owen não parou por aí. Ele dá sequência e aí ele começa a estudar teologia. Só que no processo de estudar teologia ele começa a ficar inconformado com o que estava vendo. E aí ele, diante do arminianismo da alta igreja, o formalismo de Oxford, ele interrompe e decide então ser capelão numa cidade próxima a Londres. E ele então vai para lá para ser capelão de famílias abastadas. Só que no percurso, estando lá, ele se alia ao parlamento qual entra em guerra civil com o rei Charles. E ele, por estar atrelado ao parlamento, seus ideais, ele passa a ser perseguido, que o força a mudar para a cidade de Londres, onde acontecem os 5 elementos que são mais importantes para compreender a vida desse homem, desse puritano inglês do século XVII. Essa guerra de 1642, então, força ir para Londres, onde acontece o primeiro fator que é super importante para compreender a vida de John Owen, e o primeiro é sua conversão. É muito interessante entender que Owen, ele vem de uma família cristã. Ele tinha seus fundamentos calvinistas muito bem pontuados, mas ele tinha incertezas e dúvidas a respeito da sua fé, se de fato o Espírito Santo habitava no coração dele. É muito parecido com a conversão de Spurgeon. Tanto é que, quando fui ler, ele faz essa comparação dessas duas vidas e as conversões são parecidas. E acontece que num domingo, com seus 26 anos, ele, junto com seu primo, decide visitar a igreja de St. Mary's, em 1642. Ele vai para ouvir o pregador Edmund Clement. Chegando lá, era um pregador super renomado na época. Esse homem não, por um motivo incerto, ninguém consegue contar o porquê, ele não vai. E quem prega é um pastor local, sem nome, tanto é que nas biografias ninguém ressalta o nome dele. Isso é um fator muito interessante, que a forma graciosa como Deus trabalha e manifesta a sua graça divina e sua soberania. E esse homem, então, ao pregar, ele prega sobre o tema de Mateus, em cima de Mateus 8:26, e então todo o temor, todas as incertezas e as dificuldades que Owen tinha é sanado a partir disso. Essas dúvidas e as suas preocupações a partir dessa pergunta: por que temeis, homens de pouca fé? Então é um marco significativo. Aos seus 26 anos, em 1642,
ele de fato se converte, ou ele tem uma compreensão maior. Quem nunca, né? Filho de pastor, é como se fosse ouvisse a história de muitos, de, de algumas pessoas. O próprio reverendo Augusto Nicodemos, ele conta no seu testemunho que a vida dele é praticamente isso. Conhecia a fé, mas tinha suas dúvidas, e o Senhor, então, de alguma forma, se revela a ele, e aí ele toma todo aquele conhecimento que ele tinha, então ele passa a praticar e a conviver, a viver a sua fé. E aí o segundo elemento, indo para o seu segundo elemento, é o seu casamento. Em 1644, ele se casa com Mary Wilke, com quem ele vive 31 anos, e ele tem 11 filhos. E aí começa algo que dá um tom sombrio para a vida de Owen. Dentro desses 11 filhos, somente uma mulher atinge a fase adulta, mas também vem a falecer quando jovem. Mas desses 11 filhos, todos eles falecem. Então, fazendo uma média, ele, de 3 em 3 anos, ele experimentava o luto de uma criança na sua casa. Isso é muito significativo, porque imagina para um homem conviver com a sensação do vale da sombra da morte constantemente. E não bastasse só o falecimento dos filhos, ele também experimenta o falecimento da sua esposa. E aí, quando você vai para o material, para todos os escritos de John Owen, você vê a profundidade que esse homem compilou toda a sua fé, dentro de tantas dificuldades e dentro de lutos. Então, isso torna a vida desse homem digna de ser observada e aprender demais com ele, porque a dor de um luto já não é fácil. Viver o luto de 11 filhos e de sua esposa, mais difícil ainda. Então, isso é um outro elemento que chama muita atenção dentro da vida de John Owen. O terceiro é o seu primeiro livro, e isso é esse nome gigante, que parece mais um prefácio, é o tema do livro, uma exposição do arminianismo, sendo uma descoberta do antigo ídolo livre-arbítrio com a nova deusa, a contingência, elevando-se ao trono de Deus do céu, em detrimento de sua graça, providência e domínio supremo sobre os filhos dos homens. Esse livro é uma defesa contra os remonstrantes, né, os arminianos holandeses. Esse livro é muito importante para a vida e para as obras de Owen, porque, primeiro, define suas diretrizes calvinistas. Então, agora ele deixa isso muito claro a partir desses escritos. Segundo, é muito importante que torne o escritor um escritor público. E muito mais que público, e como terceiro elemento, ele é super polêmico. E como dito anteriormente, ele nunca procurou ser um autor de livros populares. Ele nunca buscou a popularidade, mas sim a fidelidade. E aí, então, ele não pensa duas vezes ao escrever o que escreve e como escreve. Então, esse é um terceiro elemento de suma importância para a vida de Owen após o momento que ele se muda para Londres. E o quarto elemento é o seu pastorado. Em 1643, na cidade de Fordham, em Essex, mesma cidade que o seu pai outrora já tinha pastoreado, ele, no dia 16 de julho, ele começa a pastorear essa igreja. E esse evento é tão importante porque ele mostra que, mesmo sendo o teólogo que era, ele tinha muito apego pelo pastoreio. Por isso que é conhecido como pastor teólogo. Ele, em momento algum da sua caminhada, ele abandona esse senso de pastoreio. Ele não fica muito tempo lá, mas mostra que ele não consegue desassociar sua vida ministerial da sua vida acadêmica. Ele era tudo, menos um acadêmico de clausura. Ele fazia da vida dele esse misto entre a academia e o ministério. Então, esse é um dos elementos que é de suma importância. E o quinto e último elemento se dá sobre o seu discurso no parlamento. Em 1646, como de costume, pastores eram convidados para discursar / pregar no parlamento. Então, ele
ele pega, aceita o convite de Oliver Cromwell e aí então faz a sua prédica. Após sua prédica, Oliver Cromwell convida a ser seu capelão, elemento que muda completamente a vida dele. Seus próximos 14 anos ele então é envolvido como capelão. Oliver Cromwell leva ele para a Escócia e aí, como no exercício de capelão, ele tem sua influência na política, como é algo muito específico do movimento puritano inglês. E durante esses 14 anos ele se destaca e ele começa a ser deão da Universidade de... Ele começa a ser deão, só não me lembro o nome da Universidade de Oxford. Ele passa a ser deão e, além de deão, vice-reitor dessa mesma universidade em 1651. E ele continua atuando como pastor dentro dessa cidade. E, além de pastor, ele escreve o maior volume das suas obras. E aí que chama muita atenção. Em 14 anos de exercício, misturando seu pastoreio, sua vida acadêmica, organizando toda uma universidade como vice-reitor, ele escreve o maior volume de suas obras. A grande dúvida é que tempo que ele tinha. O biógrafo que eu citei no começo, Peter Clun, se eu não me engano, ele comenta que desde muito cedo Owen dormia somente 4 horas por dia. Isso acaba acarretando futuramente em problemas de saúde, mas mostra essa vida apegada e dada muito a tentar dividir todas as áreas da sua vida, entre academicismo, entre pastoreio, entre administração de uma universidade. E ele escreve, então, 22 de suas obras nesse período de 14 anos, tendo todos esses exercícios. Só que no ano de 1660, após Oliver Cromwell morrer, em 1558, que era o seu grande apoiador, o seu Costa Larga, o parlamento, então, passa a ter outro governante no poder, e ele passa a ser perseguido, que o leva a viver como se fosse uma espécie de pastor fugitivo. Então, ele, em 1660, ele é dispensado como vice-reitor, como deão da universidade, e passa a ser um pastor perseguido. E no ano de 1683, de 1660 a 1683, tem uma vida sem muitos destaques no sentido de assumir cargos. Ele vem falecer e é sepultado em Bull Fields, em Londres. E essa é a caminhada desse grande homem, esse pastor teólogo, esse referencial para nós. E na sequência, o Gui vai falar sobre as suas obras. Gente, até aqui é a minha parte. Agradeço a atenção de todos. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, Gui. E agora eu vou falar um pouco acerca das contribuições teológicas desse grande homem, desse grande teólogo que é o John Owen, considerado por muitos o maior e a figura mais influente do movimento puritano, do puritanismo, e também um dos mais proeminentes teólogos que a Inglaterra já produziu. Bom, John Owen começou a escrever não muito cedo. Ele tinha aí seus 26 anos, mas logo tornou-se um influente e prolífico autor, que em 41 anos escreveu mais de 80 obras, mais de 80 livros, muitos dos quais se transformaram em grandes clássicos cristãos. E um desses clássicos é o livro Por Quem Cristo Morreu, que é provavelmente sua obra mais famosa e influente, publicada quando Owen tinha 31 anos e que consiste em um completo, persuasivo e valioso estudo acerca de um ponto super importante do calvinismo, a letra L da tulipe, que é o quê? Que é a expiação limitada, que é uma doutrina que defende a ideia que Jesus Cristo não morreu para expiar os pecados de toda a humanidade, de toda a raça humana, mas sim os pecados dos eleitos, ou seja, daqueles que foram alcançados pela graça e escolhidos por Deus. De modo geral, o livro ele argumenta que quando Paulo diz
em Efésios 5:25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ele deixa bem claro que Cristo realmente fez algo decisivo, único e particular pela igreja, ou seja, por aquelas pessoas as quais Deus escolheu e que não experimentarão a ira e nem o julgamento final, e não por todas as pessoas, e não por toda a humanidade. E com relação a isso, é importante ressaltar a preocupação de Owen em expor e defender sua tese, sim, com argumentos sólidos e consistentes, mas todos eles focados e baseados na Bíblia, no que a Bíblia diz, no que a Bíblia nos conta e no que a Bíblia nos ensina acerca do propósito da morte de Cristo. E aí ele segue essa linha ao longo da obra, essa linha aí reformada que preza pela soberania de Deus. Uma outra obra influente que podemos destacar dele se chama Meditações sobre a Glória de Cristo, publicada em 1683, ano de sua morte, ano em que ele morreu, e que representa o seu testemunho sobre o valor e alegria inigualáveis de viver uma vida para a glória de Cristo. Além desses dois livros que eu citei, há muitos outros que você com certeza já deve ter lido, já deve ter ouvido falar, como Tentação e Mortificação do Pecado, Para Vencer o Pecado e a Tentação, Pensando Espiritualmente, um comentário top sobre Hebreus, entre muitos outros. Afinal, são mais de 80 obras, não é pouca coisa não. Fato é que John Owen impactou o ministério de diversos pastores e diversos teólogos ao longo dos anos, entre os quais estão Jonathan Edwards, Martin Lloyd-Jones, John Piper, J.I. Packer, esse que no prefácio, numa das traduções do livro Mortificação do Pecado, diz o seguinte: acredito que eu devo mais a John Owen do que a qualquer outro teólogo do passado ou da atualidade. E devo mais a este livro sobre a mortificação do que a qualquer outro de seus escritos. Também é importante destacar um cuidado pastoral que Owen tinha em seus escritos. A linguagem, além de teológica, ela também era bem prática. E é nítido isso em todas as suas obras, em tudo que ele fazia. Essa atenção com a vida dos crentes e a maneira como eles iam incorporar aqueles ensinamentos em suas vidas. Para Owen, toda a teologia, tudo, levava de volta para a igreja. E por esse motivo que ele se dedicava tanto, que ele estudava tanto, que ele escrevia tanto, para que ele fosse capaz de ensinar sua congregação da melhor maneira possível, semana após semana, tanto através de seus sermões como através de suas obras. E isso é muito interessante, esse envolvimento com a igreja, essa visão para as ovelhas e não somente para a questão acadêmica. A real é que, tendo em vista grandes diversidades de assunto que ele abordou e uma quantidade tão grande de obras, ele falou sobre muita coisa e escreveu muito. Sendo assim, é difícil você isolar uma contribuição de Owen que se destaca das demais. Charles Spurgeon já o chamou de o príncipe dos puritanos, e muitos consideram que seu pensamento pode ser comparado ao de Tomás de Aquino e João Calvino. Fato é que o seu legado, assim como as suas obras, foram de extrema importância para a história do pensamento cristão ao longo dos séculos. E não é à toa que até hoje se fala sobre ele e que até hoje encontramos seus livros nas estantes de muitos pastores, de muitos estudiosos, embora muitos ainda não conheçam a história desse grande teólogo, John Owen. E é isso, pessoal, um pouco da vida e obra dele, e que Deus abençoe aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, valeu e boa semana.